Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 9 minutos. Hoje é dia 5 de julho, exatamente 5 de julho de 2025. Eu estou aqui, vou fazer um vídeo não, é um vídeo, né, na verdade, mas é um vídeo. Aqui é meu celular, certo? E minha voz está assim um pouco esquisita, porque eu estou gravando do meu celular, né? E hoje eu vou mostrar o quê? Por que eu estou gravando do celular? Vou mostrar aqui as notícias de hoje, né? Conforme eu recebi aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Muitas notícias, mas atualizadíssimas. Hoje é dia 5. Então, eu vou olhar as notícias do jornal. O jornal que eu estou acessando agora é esse aqui. Então, eu vou ver aqui as notícias de hoje. Hoje é dia 5, né? Vamos ver o que aqui o Jornal Globo mostra hoje. Vamos ver aqui. Vou começar do começo. Tá aqui da folha de capa, né? Jornal O Globo de hoje. Aqui. A capa do Jornal Globo de hoje é sábado, né? Foi o Fluminense. Flu gigante se impõe e deixa o sonho cada vez mais real. Clube que orgulha o tricolor. Então a capa é o jogo. E obviamente eles estão fazendo isso porque, né? Que eles transmitem, né? A Rede Globo transmite os jogos, então obviamente natural que eles coloquem isso aqui na capa. Aí eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, a data de hoje para você ver, tá vendo aí? O jornal O Globo, Rio de Janeiro, sábado, 5 de julho de 2025. Tá aqui. Aqui é o preço do exemplar, R$7. Aqui no caso eu assino online, né? Bom, então, deixa-me ver aqui o que tem nessa capa de hoje. Então, começa mostrando o jogo do Fluminense. Aí depois mostra sobre Brasília. O freio na crise. Moraes suspende decreto do IOF e marca conciliação entre o governo e o Congresso. Aliás, entre governo e Congresso. Fazenda e Mota elogiam decisão de cortes em emendas e de benefícios fiscais podem entrar na negociação. Aqui faz parte do editorial, né? O editorial aqui, ó. O editorial de hoje na página 2. Decisão de Moraes traz oportunidade para resolver conflito em torno do IOF. Então, vamos ver o que o editorial da Globo está falando sobre isto. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão tanto do decreto presidencial de alta do IOF, quanto da decisão do Congresso que o derrubou, marcando para o próximo dia 15 uma audiência de conciliação entre governo e parlamento, em meio a uma crise política em ebulição. A decisão foi elogiada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A expectativa de que o embate abra oportunidade para um debate mais amplo sobre a questão fiscal, entrando na negociação pontos como cortes em emendas e em benefícios fiscais. O presidente Lula não comentou diretamente a medida e, no discurso, afirmou que a austeridade nunca deu certo em país nenhum. Essa reportagem vai estar na página 13 e 14, no caso. Depois eu olho. Mas antes de olhar, que essa na verdade é a notícia principal aqui dessa edição, né? Então vamos ver o editorial. O que os pessoais do editorial da Globo estão realmente considerando aqui dessa notícia do Brasil? Então, o editorial está na página 2, né? Vamos ver aqui a página 2. Aqui. A opinião do Globo. Vamos ver a opinião do Globo, né? A opinião editorial deles sobre esta história aí que envolve a decisão de Moraes. Então, eles dão duas opiniões aqui. Uma sobre a questão do INSS, que é um problema
de grosso calibre, lá também, lá em Brasília, e a decisão de Moraes. Vamos ver o que é que eles estão falando. Primeiro, sobre a decisão de Moraes. Decisão de Moraes traz oportunidade para resolver conflito em torno do IOF. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui desse editorial de O Globo é que eles colocam que essa decisão de Moraes é uma coisa boa, certo? Note bem que aqui a ideia é que a decisão dele é uma coisa boa porque é uma oportunidade de resolver um conflito. E, bom, resolver um conflito, se há de convir, é uma coisa boa. Mas por que eles estão considerando que isso vai trazer uma resolução de conflito? Vou ler aqui por quê. Isso aqui é um editorial do Globo de hoje, que eu estou comentando. Ao suspender decretos do Executivo e do Legislativo, o ministro abre caminho para a pacificação entre os dois poderes. Então, a pacificação entre os dois poderes é uma coisa o quê? Boa, né? Considerada boa. A paz, a pacificação é sempre uma coisa boa, né? Pois então. Então, o editorial do Globo está considerando aqui que essa decisão de Moraes é um caminho de pacificação entre os poderes que, segundo essas últimas situações que apareceram lá em Brasília, estão em conflito. Pois muito bem, vou continuar a leitura. Foi sensata a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, no impasse envolvendo o Palácio do Planalto e Congresso Nacional em torno do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Em despacho publicado nesta sexta-feira, Moraes determinou a suspensão dos decretos do Executivo elevando alíquotas do imposto e do Legislativo revogando as medidas. O IOF permanece como antes do aumento. Ou seja, não houve aumento, certo? Por enquanto. O maior mérito da decisão é contribuir para apaziguar os ânimos no confronto entre os poderes. Então, note bem que o editorial do Globo já está nos mostrando que existe de fato, como diziam os portugueses, de fato, existe um conflito entre os poderes nacionais. E este conflito, que antes era uma coisa velada, nos bastidores, já está, né, nas folhas de jornais de capa do mundo todo e já está acontecendo de forma totalmente pública, né? Já não é mais uma coisa velada. Então, tá aqui. Então, segundo o editorial de O Globo, essa decisão de Moraes ajuda a apaziguar os ânimos desse confronto aberto que já está acontecendo. Não é de hoje, obviamente, mas, como eu disse, isso está acontecendo de forma menos velada agora, né? De forma mais evidente. Então, a escalada institucional só prejudica o Brasil. Essa é a opinião do editorial, certo? Estou lendo. Moraes designou uma audiência de conciliação para o próximo dia 15 com as presidências da República, do Senado, da Câmara, além de Procuradoria-Geral da República, Advocacia Geral da União, AGU e partes envolvidas. Somente depois dessa audiência ele analisará se mantém a liminar, que ainda será submetida ao plenário da Corte. Moraes agiu corretamente ao adotar o melhor caminho para superar o impasse, a conciliação. O vai e vem do IOF, disse ele, causou indesejável embate entre as medidas do Executivo e do Legislativo. Fecha aspas. O recado parece ter surtido efeito. O presidente da Câmara, Hugo Malta, dos Republicanos da Paraíba, PB é Paraíba, né? PB é Paraíba. Então, ele é do Republicanos, representando, né, o Partido Republicano, mas da Paraíba, né? Ele representa um estado da federação. Lembre que o presidente da Câmara, ele tem um mandato, contei. Ele tem um mandato representativo de uma unidade da federação. E ele utiliza o partido apenas como, vamos dizer assim, uma vitrine das ideias principais que ele defende, mas o mandato de um parlamentar é um mandato da unidade da federação, certo? Estou dizendo isso porque para que você entenda bem do que se trata realmente esse problema lá em Brasília. Então, Hugo Malta,
do Republicanos da Paraíba, elogiou a decisão do Moraes, dizendo que ela evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e da sociedade. Afirmou ainda estar aberto ao diálogo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou valorizar a proposta. A relação entre executivo e legislativo se deteriorou depois que a Câmara derrubou o decreto do presidente Lula. Deixa eu ver aqui, só uma coisa. Aqui está tendo uma... eu estou vendo há quanto tempo já está gravando isso aqui. Então, eu vou continuar, né? Então, o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentando o IOF, o governo pretendia arrecadar 10 bilhões de reais com a iniciativa e não esperava tal reação, com voto contrário de vários parlamentares da base aliada. A resposta foi pior. A AGU entrou com a ação no Supremo pedindo que o decreto fosse declarado constitucional. O Legislativo viu a atitude como afronta. Em meio ao clima beligerante, as redes sociais foram inundadas de vídeos com o objetivo de atacar o Congresso, em especial Mota. Diante da crise, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do PT, do Amapá, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães, PT do Ceará, tiveram de vir a público repudiar os ataques. Não interessam ao Brasil esses confrontos, principalmente quando agravados pela guerra suja que antecipa o clima eleitoral. O país atravessa uma crise fiscal crítica. Qualquer saída para a crise precisa ser pensada em conjunto, Planalto, Câmara e Senado. Deveriam articular medidas sensatas para tirar o país do buraco. Aumentar impostos não é uma delas. A sociedade já está sobrecarregada de tributos. Moraes apontou o caminho viável e, mais que isso, demonstrou que o judiciário também sabe ser comedido quando necessário. Executivo e Legislativo já conseguiram feitos notáveis em conjunto, como a aprovação da reforma tributária empacada havia décadas. Para haver convergência, só é preciso que os poderes demonstrem disposição política e abertura ao diálogo. Então aqui, veja que o editorial da Globo foi muito positivo em relação a essa decisão do Moraes, colocando ele aí no trono do Brasil, o trono que ficou vazio em 1889, hoje é do senhor Moraes. Ele é uma espécie, entre aspas, claro, ele é uma espécie de regente. Nós temos um novo príncipe regente, chama-se Alexandre de Moraes, e ele está embalsamado justamente para essas crises. Ele está lá embalsamado no Supremo para que quando acontecer uma crise alguém chame ele resolva. E está resolvendo assim. Bom, e a outra grande crise envolve o INSS, o rombo que houve recentemente no INSS. Vamos ver o que o editorial da Globo nos diz. Eu vou apenas ler o editorial, porque se eu for ler todo o jornal aqui, eu não vou conseguir parar de gravar. Então, eu não quero essa gravação muito grande. Bom, vejamos aqui a opinião do Globo sobre a história da fraude no INSS. Toffoli, que é um outro ministro do Supremo Tribunal, tornou a conta da fraude no INSS ainda maior. Vamos ver o que eles falam sobre isso aqui. Além de contribuinte a arcar com o custo da roubalheira, exclusão dos gastos do arcabouço deteriora contas públicas. É justo que os aposentados e pensionistas lesados no escândalo do INSS sejam ressarcidos dos descontos indevidos, mas foi um erro o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal ter autorizado que a despesa fique fora dos limites do arcabouço fiscal, como se não representasse mais gastos para um governo que se revela incapaz de controlar suas despesas. Na quinta-feira, ele homologou o acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal. Embora a decisão tenha efeito imediato, ainda será analisada pelo plenário da Corte. A estimativa do Planalto é que a devolução comece de forma escalonada em 24 de julho para 1,5 milhão de beneficiários
sofreram descontos não autorizados entre março de 2020 e março de 2025. Veja, são 5 anos de rombo do INSS. Um negócio absurdo, né? E veio desabar agora no governo de Lula. O INSS diz ter recebido 3,6 milhões de contestações de segurados. Em 2,16 milhões. Os sindicatos de entidades associativas acusados das fraudes nem sequer responderam. Por isso, o ressarcimento será imediato. Em 828 mil casos, as entidades apresentaram documentos que dizem comprovar a autorização, mas há denúncias de que essa documentação também pode ter sido fraudada. Por isso, ela está sob análise. Não se sabe o total da devolução. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estima que fique em 2 bilhões de reais. Não está claro também de onde virão os recursos. A Advocacia Geral da União, a AGU, pediu à Justiça o bloqueio de bens e entidades e responsáveis acusados das fraudes. A operação da Polícia Federal, que expôs a roubalheira, apreendeu carros de luxo, joias, quadros e outros bens, mas de certo não serão suficientes para cobrir o ressarcimento. E ainda que fosse, seu uso com esse fim dependeria de processos morosos, enquanto a devolução aos lesados tem de ser imediata. Os aposentados são os únicos inocentes na história. Muitos nem tinham noção dos descontos ilegais. Segundo as investigações, as entidades associativas fraudaram documentos para justificar os descontos e o INSS foi logrado. Isso aconteceu desde antes de 2019, mas ganhou vulto no governo Luiz Inácio Lula da Silva, quando os sindicatos inescrupulosos se sentiram à vontade para aproveitar o esquema. Não dá para dizer que o governo tenha sido surpreendido. São inúmeros os relatos de que autoridades foram alertadas sobre o comportamento atípico dos descontos associativos, que cresciam havia anos sem explicação. A despeito dos avisos, o INSS não agiu para interromper o descalabro. O escândalo levou à queda do ministro da Previdência, Carlos Lupe, e do então presidente do INSS, Alessandro Stefanato. As demissões não resolvem o rombo no bolso dos aposentados, por isso é justo que o governo, responsável final pelo processamento e pagamento de pensões e aposentadorias, providencie a devolução. Mas o Planalto deveria tirar o dinheiro de outras despesas. Infelizmente, a resistência do governo a promover cortes ou adotar medidas estruturais que contenham os gastos públicos leva à tentativa de excluir todo tipo de despesa extraordinária das regras fiscais. Com sua decisão, Toffoli endossa a incúria. Como não dispõe de recursos dentro ou fora do arcabouço, o Tesouro terá de ir ao mercado tomar mais dinheiro emprestado, pressionando juros já nas alturas. Os contribuintes acabarão arcando com o custo da roubalheira 2 vezes, ou seja, pagando a dívida e ainda pagando mais caro porque está sendo pego a juros. Bom, então, nesse editorial aqui, com relação à decisão do Toffoli, o pessoal do Globo não foi lá tão condescendente quanto foi com o Moraes, né? Com relação ao Toffoli, a posição da Globo do Globo foi um pouco diferente aqui na decisão dele, considerada um erro. Tá aqui, ó. Eles consideram um erro essa decisão do Toffoli porque cria uma situação de endividamento maior nas contas públicas e, o pior, cria um endividamento, vamos dizer assim, um endividamento sem previsão orçamentária, como que dá uma carta branca para o governo gastar. Gastar mais até do que pode suportar esse nosso orçamento. Bom, então eu vou já está dando 20 minutos aqui de gravação, vou encerrar aqui, mas antes eu vou comentar, né? Aqui eu não vou ler mais, deixa eu ver, eu vou comentar apenas esse editorial, certo? É claro que o jornal tem mais notícias aqui, tem mais informações, depois eu vou ler. Por exemplo, aqui, ó. Coisas que eu achei muito, muito relevantes aqui dessa edição, né, de hoje. Aqui, ó. Rússia faz maior ataque aéreo contra a Ucrânia em 3 anos. Essa notícia aqui é muito importante, certo?
Outra notícia muito importante também que eles noticiaram aqui, esse aqui. Hamas aprova pontos principais para trégua avaliado pelos Estados Unidos. Proposta capitaneada por Trump prevê cessar-fogo de 60 dias. O retorno dos reféns ainda sob poder do grupo terrorista em Gaza e a retomada da ajuda humanitária aos palestinos. E outra notícia também muito importante. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Acho que não vai estar aqui, não. Não vai estar aqui, não. Da demissão do... deixa eu ver se eu acho aqui dentro. A demissão do presidente do Correios. Se não me engano, foi o presidente dos Correios que pediu demissão. Aqui, ó. Tá aqui. Presidente dos Correios se demite e abre caminho de Cássio de Alcolumbre. O presidente dos Correios se demitiu porque foi revelado um rombo bilionário no Correio. Em 2024, ou seja, ano passado, a empresa registrou prejuízo de 2,6 bilhões de reais. E você, no caso, o contribuinte é que paga, porque o Correios é uma empresa pública, certo? É um rombo para os cofres públicos. Isso aqui é o que isso aqui vai sair do orçamento público, certo? E é um rombo, ou seja, um prejuízo. Não vai voltar para ninguém, vai ser só pagando dívida. Aí ele pediu para sair, certo? Coitado, né? Também não aguenta. Aí só que aí abre caminho para quê? Para indicação do Alcolumbre. Alcolumbre é presidente do Senado, né? Então já vai ter uma movimentação política em torno desse cargo vago nos Correios, que é muito importante, certo? Que é um setor estratégico ao extremo no Brasil. Então, o Planalto, o Congresso de modo geral e o Judiciário estão vamos dizer assim, se acertando lá, acertando as arestas para poder governar, né? Porque realmente Lula da Silva não está conseguindo governar, então eles estão vendo que eles vão ter que tomar as rédeas. Então, por isso que a decisão do Moraes, esta figura controvertida, mas enfim, é uma figura que está conseguindo, pelo menos, pôr o governo a funcionar, né? O governo do Brasil, certo? Se você gosta, se você não gosta do Moraes, não importa. Mas o fato é que ele realmente está fazendo o jogo da política em Brasília funcionar. E sem isso, meu amigo, minha amiga, você pode ter certeza. Se o jogo de Brasília não funcionar, você ia ver o pandemônio na Terra. Era o Brasil desconjuntado. Certo? O Brasil ia virar isso aqui, ó. Íamos virar novamente tribos indígenas, nus por aí comendo uns aos outros e pedindo a misericórdia de alguma intervenção internacional aqui, certo? Acredite no que eu estou falando, isso é verdade, né? Você pode não gostar do Moraes, ele tem todo o direito, nós vivemos numa democracia, mas ele ainda está fazendo este país chamado Brasil funcionar. Então é isso, eu vou encerrar aqui, até uma próxima.